é conhecido, né? Assim, presidente do Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Então, eles é que vão tratar dessa questão. Quem fala primeiro aí? Tá? Mir? Tá bom, então o Mir está com a palavra. Não, fica à vontade, você está em casa. Tá. Dá para ser assim, né? Boa tarde a todas e a todos, boa tarde. Depois do almoço é sempre barra pesada na soneira lascada. Ah, legal. Depois do almoço na soneira lascada. Ah, tá. E para quem ainda toma uma cachaçinha antes do almoço, o sono aumenta ainda mais. Primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite da CONTEA para trocar ideias sobre esse tema. Segundo, gostaria de parabenizar a CONTEA. Não é a primeira iniciativa que aborda essa temática de comunicação que a CONTEA tem, né? Eu lembro de ter participado de um outro lá perto de Congonhas, no aeroporto. Esse é o terceiro seminário. Eu acho que se todas as confederações e federações brasileiras fizessem isso, a gente melhorava a comunicação sindical e melhorava a interferência dos sindicatos na luta pela democratização da comunicação. Então eu acho que a CONTEA aqui não é confete não, com sinceridade, eu acho que merece parabéns por estar antenado para um tema que é um tema estratégico, é um tema decisivo, que mexe com corações e mentes, mexe com a subjetividade humana, né? Que é esse tema da comunicação. Algumas entidades no Brasil têm também tomado iniciativas, então não é a exclusividade da CONTEA, mas me chama a atenção ser o terceiro. Você tem a Federação Única dos Petroleiros, tem feito bons debates sobre esse tema, a Confederação dos Bancários tem feito bons debates sobre esse tema. Eu acho que a gente precisa disseminar mais esse debate, refletir mais sobre esse tema, que é um tema, volto a dizer, estratégico e complexo. Então eu gostaria de agradecer e parabenizar. Eu acho que quando a gente discute comunicação sindical e democratização da mídia, nós temos necessidade de fortalecer muito a comunicação sindical e, ao mesmo tempo, ao fortalecer a comunicação sindical, nós podemos contribuir para reforçar a luta pela democratização da comunicação. E qualquer espaço que a gente consiga de políticas públicas ou legislação, regulação de mídia, no sentido da liberdade de expressão e da democratização, isso vai fortalecer a comunicação sindical. Então uma coisa alimenta a outra. Eu tenho para mim que às vezes a gente não tem ainda certo a dimensão do que é a comunicação sindical, né? No Brasil, desde o início do movimento sindical, no final do século XIX, os anarquistas, que foram os que construíram os primeiros sindicatos no Brasil, nós tivemos o privilégio de hospedar aqui no Brasil grandes lideranças anarquistas, né, no Vasco, né, grandes figuras, Damiani, que estavam fugindo da repressão na Europa e vinham para cá, né, e que desde o início tinham a compreensão da mídia, a importância da comunicação. Os anarquistas investiram muito em comunicação, fizeram belíssimos trabalhos. Cito só um, que foi um jornal que fez furor no final do século XIX, início do século XX, que era o jornal A Plebe, que era um jornal de ridicularização, um jornal muito crítico, muito incisivo e tal. Os anarquistas foram perdendo a hegemonia no movimento sindical brasileiro, os comunistas passaram a ter maior presença e ganhar hegemonia no movimento sindical brasileiro a partir da década de 30, principalmente da década de 40. Os comunistas também sempre investiram muito forte em comunicação sindical. E investiram em comunicação não só a sindical, investiram também em comunicação partidária. O Partido Comunista do Brasil chegou a ter 9 jornais diários na década de 50. No Rio de Janeiro disputava com um jornal local das classes dominantes. Olha que maluquice. Então, nós temos já uma vasta experiência de comunicação sindical, de comunicação alternativa, de comunicação de forças vinculadas às lutas sociais. Esse Centro de Estudos Barão de Itararé é uma homenagem a um grande jornalista, gaúcho, mas que fez toda a sua carreira profissional e política no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Aparício Torelli, que é o criador do primeiro jornal alternativo no Brasil. Tinham jornais sindicais e partidários,
E ele era um gozador. Esse cara, se vivesse hoje, ia fazer um estrago na internet. Ia fazer um estrago, porque ele era um gozador irreverente, frasista genial. Então, vocês pegam essas coisas, é o seguinte: você entra numa casa, tá lá, entra num auditório, tá lá a placa: entre sem bater. Isso foi uma frase criada pelo Aparício Torelli, que a polícia do Getúlio Vargas invadia o jornal A Manha, dando cacetada. Então ele pedia: entre, mas sem bater, né? Era um grande gozador, um gozador beberrão de primeira, que dizia que o fígado faz mal à bebida. Era um grande frasista, genial, brilhante, né? Então nós temos toda uma trajetória de imprensa popular, imprensa sindical, né, no Brasil. É evidente que isso, os momentos de autoritarismo, de ditadura, dificultam, né? Então, mesmo no Estado Novo de Getúlio, isso sofreu retração. E é evidente que no golpe de 64, aí é que a coisa foi brava mesmo, né? Não tinha mais imprensa sindical, né? O que saía eram colunistas sociais, era o milico que era recebido na sede do sindicato pelo interventor. Aí saía um boletinzinho da festa do milico com o interventor no sindicato e tal. Só que logo que a luta retoma, volta com força a ideia de imprensa sindical. Mas existe um cálculo que não é muito preciso, mas que hoje no Brasil, entre jornalistas, pessoal de web design, pessoal ligado à parte de comunicação, nós temos no Brasil cerca de 900 profissionais. 900 profissionais, né? A CUT chegou a fazer em 2007, em 97, um levantamento que dava 600 profissionais, né? Nós temos cerca de 900 jornalistas e pessoas vinculadas ao trabalho de comunicação nas entidades sindicais. É maior do que várias redações de jornais no Brasil, né? Nós produzimos no Brasil hoje cerca de 10 milhões de boletins e jornais mensalmente. 10 milhões de exemplares. É muita coisa. É muita coisa, né? Então nós temos uma grande presença. Não quer dizer que o movimento sindical esteja desguarnecido para isso. A questão é, e aí eu acho que nós temos que discutir com tranquilidade, com espírito construtivo, mas com espírito autocrítico, um espírito aberto, né? Porque é novo. Nós temos que discutir: esses instrumentos nós estamos usando bem? Esse é que eu acho que é um grande debate que nós temos que fazer. A linguagem é boa? A impressão que me dá, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, a impressão que me dá é que a linguagem da imprensa sindical, e aí não decorre do jornalista, não, decorre da direção do sindicato. A linguagem da imprensa sindical está, eu estou falando isso aqui, eu não falaria lá fora. A linguagem da imprensa sindical está envelhecida. Nós trabalhamos com muito chavão, né? Que nem diz o Vitor Janotti, que é um estudioso, é um sindicalês, né? É um sindicalês, né? Coisas muito pesadas, num momento em que nós estamos numa moçada que é uma sociedade do virtual, é uma sociedade do visual, coisas muito pesadas, né? Muito declamatório, pouca reportagem, pouca vivência. Então, posso estar falando besteira, a impressão que eu tenho é que a linguagem da comunicação sindical está envelhecida. Nós precisávamos de um chá de juventude. Isso reflete a própria situação do movimento sindical brasileiro. Nós não estamos vivendo uma fase de grandes lutas, de ascenso da luta dos trabalhadores, que projetaria novas lideranças. Então nós temos antigas lideranças formadas em outro período, muito sérias, muito capazes, muito comprometidas, mas que talvez não estejam falando a linguagem da juventude. Criou-se um hiato. Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Criou-se um hiato, e aí não é culpa de ninguém, é isso. Como você não tem um período de ascenso da luta dos trabalhadores,
Quando você tem assembleia gigantesca, passeatas e greves e não sei o quê, o que vai fazendo? Na luta, projeta novas lideranças. Como você não tem isso, hoje é difícil até fazer uma assembleia. Então, as pessoas que já vêm com toda uma bagagem, permanecem e têm que permanecer. Eu não estou negando a experiência, eu não estou propondo descontinuidade. Só que aí cria-se uma barreira entre essa geração combativa, aguerrida, né, lutadora, abnegada, que se dedica, que se cansa, que às vezes se distancia da família e tudo mais, e essa moçada nova que não tem cultura sindical nenhuma, é formada, seja pelo local de trabalho, pelo micro, seja pelo macro, pelas mídias, é formada numa visão individualista. Então cria-se uma barreira. Eu acho, espero estar falando besteira, eu acho que a nossa comunicação sindical não está conseguindo falar com essa galera. E esse é um debate para a gente fazer, numa boa. Não é para ficar dando chibatada nas costas. É quais os caminhos que a gente tem de abordagem. Então eu acho que nós temos um problema de linguagem. E eu acho que nós temos também um problema de instrumentos. Às vezes eu assisto alguns debates onde as pessoas ficam assim: não, é o jornal, é o impresso, e o outro é a internet. Um não nega o outro. Se um negasse o outro, a família Marinho, os filhos do Marinho, não tinham o jornal o Globo, a revista Época, a TV aberta, a TV fechada, a internet. Eles não tinham. Um não nega o outro, um complementa o outro. Então, como que a gente potencializa o uso de todos esses instrumentos? Sabendo que tem um instrumento que, por uma brecha tecnológica, não sei até quando isso vai durar, estão querendo fechar, por uma brecha tecnológica, tem um instrumento que está em plena ascensão, que é o instrumento internet. Esse está em plena ascensão. Esse está criando uma crise no modelo de negócios das empresas tradicionais de mídia. Você imagina o que era a Folha de São Paulo na década de 80, ter 1 milhão de exemplares, e hoje ter 296 mil exemplares. Olha a queda que deu. Vários jornais estão falindo. Por quê? Porque a turma, principalmente a juventude, está arrumando do jornal para a internet. Na semana retrasada saiu uma pesquisa de uma entidade internacional, aqui no Brasil com a sua filial, é presidida inclusive pelo cara que preside a Google aqui no Brasil, e essa pesquisa indica o seguinte: não é só a mídia impressa que está em crise com a ascensão da internet, a própria televisão está em crise. As pessoas estão passando, principalmente a juventude, mais hora na frente do computador, do tablet, do celular, do que da televisão. Caiu a média de tempo que a pessoa levava, que o brasileiro levava em frente à televisão. De 3 horas e alguma coisa para 2 horas e alguma coisa. E a turma está indo para a internet. Então, sem negar nenhum instrumento, eu não vou negar a revista, eu não vou negar o boletinzinho, não vou negar a filipeta que você faz para uma assembleia, eu não vou negar a rádio comunitária, nem a TV comunitária, eu não vou negar nada. Eu tenho que usar todos os instrumentos, eu tenho que fazer igual o Roberto Marinho faz, usa todos. Mas tem um que está crescendo. E aí, eu gostei muito da exposição que foi feita aqui agora sobre o blog. Eu não conhecia o blog, né? Viu, Dani? Não conhecia, fui ver agora, não conhecia, besteira minha, né? Esse é um instrumento que está crescendo. E aí também é diferente. Tem a linguagem, é uma linguagem muito própria. Vai escrever calhamaço para a internet, não vai ser lido. Por isso que na internet tem... Eu não preciso ter um calhamaço, eu dou uma manchete e tchum, linko para quem quiser aprofundar. Muito visual. Internet é muito beleza, é foto, é vídeo, é muito visual.
muita rapidez. Internet é assim, ó. Tem que ser muito rápido. Quanto que é a entrada diária no... Hein, Dani? Quanto que é a entrada diária no blog? Quanto? 17 mil? Não é de sacanagem que eu vou falar aqui não. É só para mostrar o que é internet. O blog do Paulo Henrique Amorim, Conversa Fiada, tem cerca de 90 mil entradas diárias. Diárias. É um negócio... E o que é o blog do Paulo Henrique Amorim? É manchete. É rapidez. Não é isso? O cara falou uma besteira e eu dou a resposta imediata. Não é isso? Então é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. E eu acho que vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Né? Então eu acho que... Qual é o tempo que você me deixou falando aqui? E eu estou falando. Tá, para terminar? Tá bom. Então eu acho que a gente precisa discutir essa questão da linguagem. Precisa discutir essa questão dos instrumentos. Né? E ir aprimorando. Isso, nunca desistir. Ir aprimorando. Né? E investindo cada vez mais nisso. Eu acho que fortalecer a nossa mídia, a mídia dos trabalhadores, é a principal forma de lutar pela democratização da comunicação. Porque não tem jeito, nós não vamos democratizar a Rede Globo. Nós não vamos democratizar a revista Veja. Não tem jeito. Ali é uma empresa com interesses econômicos e políticos, com visão de classe. Não adianta que nós não vamos democratizar isso. Então, eu acho, né? Se alguém tem ilusão de que vai democratizar a Veja, vai democratizar um dia a Rede Globo, vai falar bem da luta dos trabalhadores, vai cobrir uma greve não falando do congestionamento do trânsito, mas sim da exploração patronal. Alguém acredita nisso? Até por uma questão de anúncio publicitário, a Globo não vai criticar as empresas privadas de educação. Ela depende deles. Então tem interesses comerciais e interesses políticos de classe. Qual é a forma então de democratizar a comunicação? O primeiro é fortalecendo os nossos próprios instrumentos, né? Aprimorando os nossos instrumentos. Os instrumentos sindicais, eu penso que não tem jeito de não falar da luta da categoria, do problema da categoria. Mas eles não podem se limitar a isso. Eles têm que ajudar a ter uma visão de classe. Tem que ajudar a fazer o debate político. Tem que ajudar, inclusive, a polemizar com o que a mídia está dizendo. Fazer o contraponto à mídia. Isso é luta por democratização da comunicação. Fortalecer os nossos instrumentos. Você tem uma outra perna da luta pela democratização, que aí o João entende mais, é do Intervoz, que é um dos coletivos que mais estuda a questão de mídia no Brasil, na minha opinião, o que mais elabora na questão de mídia no Brasil. Foi eleito recentemente para o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Ele pode tratar melhor desse aspecto da luta pela democratização da comunicação. Então, na minha opinião é isso, são duas ações. Lutar pela democratização da comunicação é fortalecer a nossa comunicação. É investir, planejar, discutir linguagem, discutir instrumentos, qualificar, investir, né? Então, e a outra perna é a luta por políticas públicas, por mudanças na formatação da mídia no Brasil. Não no sentido de que a gente vá democratizar a Veja ou a Globo, mas no sentido de que a gente pelo menos reduz o poder manipulador e monopolista deles. E isso, como foi discutido nesse final de semana no encontro de blogueiros, terceiro encontro de blogueiros, se a gente quer isso, de cara, a primeira coisa é o seguinte: regulamento que está na Constituição. Não precisa ir muito além da Constituição. O que está na Constituição já permite, por exemplo, na Constituição está lá, proibido o monopólio. Na Constituição está lá, é preciso ter sistema público, privado e estatal, complementariedade de sistemas. Na Constituição está lá, produção regional. Só aplicar a Constituição, você já faria uma mudança. Não é que você democratizou a Veja ou a Globo. Você reduziu o poder deles. Reduziu o poder de manipulação que eles têm. Eu acho que nós estamos vivendo para encerrar, né? Não vou falar da campanha, o João vê,
né? Eu acho que nós estamos vivendo um bom momento para essa segunda briga. Então a primeira briga é fortalecer os nossos instrumentos. Nós estamos vivendo um bom momento para a luta pela democratização da comunicação no Brasil. E eu diria isso basicamente por 4 razões. Primeira razão, no meu entender, é que esse governo que está aí, da presidenta Dilma, finalmente conseguiu sair das cordas. No ano passado esse governo foi pautado pela mídia. Todo mês caía um ministro. Era chamada Operação Derruba Ministro. Caía um, eles esqueciam tudo o que tinham falado e já pegava outro. E foram agendando a presidenta da República, que não tinha o mesmo carisma, a mesma força que o Lula tinha, apesar de ter maioria no Congresso, teria muito melhores condições, né? Foram agendando. Esse ano me dá a impressão, principalmente a partir de março, que mudou um pouco o quadro. Com determinadas ações, o governo, em função também da crise mundial, o governo teve que ser mais ofensivo no tratamento da crise. Então, por exemplo, a luta, o enfrentamento com o sistema financeiro, a partir do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, reduzindo os juros, a partir do Copom, reduzindo a Selic, isso fez a Dilma sair das cordas e assume uma identidade forte de enfrentamento com um setor que é o setor principal responsável pela desgraça no mundo, que eu digo os europeus e no Brasil, que é o setor financeiro, especulador, a agiotagem. Então a Dilma sai das cordas políticas, sai nisso, sai no debate sobre a Comissão da Verdade, sai no debate sobre o Código Florestal, sai das cordas políticas. Não é isso? Então esse é um dado positivo. Ela estava acuada, agora ela está mais senhora de si, com uma identidade, e a mídia inclusive fica numa situação desgraçada, porque essa mídia é quase todinha associada ao capital financeiro, que eu digo Estadão. E eles adoravam os juros altos. Eles viviam dizendo que se reduzisse os juros a inflação ia explodir. E eles tiveram que fazer uma defesa dos bancos com muito cuidado, porque se defendesse os bancos ficava explícito isso. Vai lá o Sadenberg, que é um homem do capital financeiro, vai lá na Globo defender os bancos. Ele até que defendeu, mas com um jeitinho, não com aquela fleuma e arrogância que ele tem. Defendeu com um jeitinho. Não é isso? Então, eu acho que esse é um aspecto positivo. A Dilma saiu das cordas, passou a ter uma fisionomia mais própria. Não é isso? Segundo aspecto positivo, que tem a ver com a própria mídia, é que a mídia passa por um processo de descrédito no mundo. No mundo. E a expressão maior disso se chama o principal imperador midiático, que é o Murdoch. O caso Murdoch revelou que a mídia não tem nada de neutra, imparcial, preocupada com a sociedade, sem o rabo preso. Ao contrário, o rabo está bem preso. Essa mídia tem um rabo bem preso. O caso Murdoch evidenciou isso. Então a mídia passa por um processo de descrédito. Terceiro fator, nós estamos vivendo um processo de mudanças, fruto do avanço da luta contra o neoliberalismo na América Latina, fruto de governos mais progressistas, com todas as suas diferenças. Nós estamos vivendo um processo intenso de mudanças na área de comunicação na América Latina. O Equador é o último a fazer isso. Mudanças profundas. Nós vamos ter um fenômeno esse ano. A partir de dezembro, o Império Clarim da Argentina, que dominava toda a comunicação da Argentina, vai ter que se desinvestir. Alguém já ouviu essa palavra? Eles só compraram. Eles mandavam em tudo. Agora eles vão ter que entregar. Estão pés da vida. Estão tendo ataques de nervos. Estão doidinhos. Mas vão ter que entregar. Está na lei de médios. A partir de agora, 7 de dezembro, eles vão ter que começar a entregar a propriedade. Porque sabe uma das coisas que vai ocorrer? Na televisão argentina, o movimento social comunitário vai ter 1/3. É isso, João? 1/3 para os seus programas. Olha que bonitinho isso. Já pensou? Com um programa na TV aberta brasileira, falando da exploração dos professores, da putaria das escolas particulares e tudo mais. Já pensou que beleza? Convocando para a assembleia, chamando para uma passeata.
Olha que beleza que seria isso. Isso os argentinos vão ter. E para fazer isso, o Clarim está tendo que devolver uma parte das suas empresas. Olha que coisa maravilhosa. Mas não, eles não adoram falar em livre mercado e concorrência? Olha aí a concorrência, olha o fim do monopólio. Isso está ocorrendo na América Latina. Está ocorrendo. E eu acho que tem um quarto fator que faz com que essa luta pela democratização da comunicação ganhe mais força agora. E esse quarto fator foi uma cachoeira que caiu na cabeça de muita gente. Não é isso? Caiu na cabeça do representante da ética no Brasil, o mosqueteiro da ética, candidato a presidente da República em 2014, aquele senador probo, honesto, uma figura maravilhosa, Demóstenes Torres, o ex-demo, que está caminhando rapidamente para o inferno, isso se o diabo o aceitá-lo no inferno. Não é isso? Cachoeira caiu na cabeça do Demóstenes, aí depois caiu na cabeça do Marconi Perillo lá de Goiás, que eu fiquei sabendo hoje de manhã no café da manhã que veio muito mais. Marconi Perillo, prepare-se, amiguinho. Vem muito mais. Muito mais. E de repente a água bateu na nádega do Roberto Civita da Brima. A água da cachoeira bateu na nádega do Roberto Civita. Se comprovou que a Veja estava associada ao crime organizado. Que a Veja, durante vários anos, projetou a figura de Demóstenes Torres como mosqueteiro da ética, mas que por detrás disso servia para interferir na política nacional e mais ainda, servia para grana, tutu, money, negócios. Então nós estamos com a expressão do direitismo, da coisa mais antissindical que existe no Brasil, que é a revista Veja, que trata sindicalista como bandido, que sempre como a Veja trata, não é isso? A expressão desse conservadorismo na mídia está em crise. Está em crise, né? Nós podemos ter uma situação engraçadíssima. Eu já disse que se ocorrer, eu vou a pé para Brasília, que é do Bob Civita ser convocado para depor no Congresso Nacional. Eu quero ir ver, eu quero dar risada, eu quero estar lá no fundão, não vou xingar, só quero dar risada. O Todo-Poderoso foi atingido. Então, eu acho que juntando esses fatores, esse é um bom momento para a luta pela democratização da comunicação. E eu acho que a gente então precisa casar essas duas coisas. Como que a gente fortalece os nossos instrumentos, como que a gente interfere na luta pela democratização. E uma alimenta a outra. É isso, ponto final, obrigado. Vou passar para o João aqui, agradeço aí o Miro, na frente. Tá? Quer fazer? Gente, ligado com alguns vídeos e vocês receberam um número. Nós vamos fazer um sorteio para dar uma quebrada, uma extensionada. Então, rapidinho, uma chacoalhada. Vamos lá. Por favor, tire um papelzinho. Já começa com essa responsa, né? Já. Ele já começa agradando ou desagradando alguém. Pessoal, viu? É número, tudo bem. 2317. Vamos lá, quem tem esse? 2317. Próximo, vai ser rápido. É você, Zé, que vem correndo aí? Não, né? Vamos lá. 2317. Ah, morreu. Próximo. Do hidroavião. 2331. 2331. Vamos rápido. 2312. Muito bem. Tem mais? Tem mais, tem mais. Vamos lá, Miro. Vai lá, Miro. 2302. 2302. Temos aqui também. Próximo. Tite. Tem aqui. O 2302 saiu. Ela está vindo buscar.
23, 21. Podem vir buscar, por favor. Mais 2 ainda. Vamos lá, 23, 32. Acho que eu já sorteei esse negócio. Muito bem. Mais um. Na hora que eu ganho, 23, 30. Olha aí, gente, 23, 30, não? Morreu. Próximo. 2303. 2303. Muito bem. O Zé foi o bendito fruto entre as mulheres, vocês viram, né? agora que eu ganhei, disseram que... É marmelada. Obrigada. Pronto, obrigada. Bom, já comecei tendo que me explicar aqui, né? Boa tarde a todos e a todas. Bom, meu nome é João. Além de sorteio de bingos, quermesses, essas coisas, eu sou membro do Intervozes, que é um coletivo que atua pela democratização da comunicação e na luta pelo direito à comunicação. Tem hoje aí 100 e poucas pessoas em 15 estados brasileiros. Eu faço parte também da executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que reúne boa parte das entidades envolvidas com essa luta. Tem centrais sindicais como a CUT, a CTB e a UGT, tem o Barão de Tararé, tem a Associação de Rádios Públicas, tem as rádios comunitárias, enfim, um conjunto de trabalhadores do jornalismo, trabalhadores do radialismo, né, conjunto de entidades que atuam nesse campo. O Miro falou, eu estava pensando aqui um pouco, tinha pensado uma fala e fui, a partir do que eu ouvi antes da fala do Miro, tentando encontrar um rumo, e aí acho que a gente pode, eu vou levantar aqui a partir de 3 blocos principais, e no debate a gente explora outras questões que vocês possam querer aprofundar. A primeira, eu acho que ainda é tocar um pouco qual o cenário atual, fazer um rápido passagem, não vou falar nada de muito novo, mas acho que a gente precisa organizar um pouco dessas ideias, porque é isso que justifica a nossa luta. Em segundo lugar, discutir esse conceito de liberdade de expressão, né, e por que regulação virou um tema tão tabu nessa área da comunicação. Acho que a gente precisa enfrentar um pouco esse debate. Em terceiro lugar, falar sobre a campanha do FNDC, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, de afirmação da liberdade de expressão para todos, né? Comecei brincando, mas eu queria antes de tudo agradecer muito o convite da CONTE, na figura da Dani, da direção da entidade também, da confederação. Eu participei de uma atividade, não sei se foi o primeiro, acho que foi aqui o segundo, enfim, foi aqui mesmo no Celso, enfim, no São Rafael, exatamente, naquele 22 ali, sei lá, o último andar ali de São Rafael. E eu lembro já naquele momento, a gente estava na discussão da Conferência Nacional de Comunicação, há uma série de militantes e de pessoas que atuam no campo da educação envolvidas ou com diálogo com esse tema, e eu acho que o que o Miro colocou é importante porque ele nos permite permite dar um ponto de partida aqui bom para nós. Nós não discutimos democratização da comunicação como um fim nela mesma. Nós discutimos essa questão e nós enfrentamos esse debate porque, do nosso ponto de vista, há um conjunto hoje de vozes silenciadas na sociedade. Há um conjunto de setores cujas ideias, cujos valores, cujas perspectivas não alcançam o mesmo espaço, principalmente na grande mídia, né? Nós estamos falando, acho que a internet muda um pouco essa figura, e o Miro tocou bem, você já vem discutindo isso, mas é um enfrentamento muito desigual. E nós precisamos reconhecer que nós estamos numa luta por hegemonia, quer dizer, uma luta de discussão de valores, de questões que estão em jogo, que fazem com que boa parte da sociedade herde uma visão absolutamente preconceituosa, por exemplo, do movimento sindical e das pautas sindicais. Eu acho que é bom falar num espaço sindical, porque eu não preciso explicar 1 milímetro do que é ter suas perspectivas, suas vozes silenciadas no dia a dia, ou ter que enfrentar uma condição tão desigual, uma correlação de força tão desigual. Acho que isso, se você pensar, o principal indicador disso realmente é essa ausência de pluralismo e de diversidade nos meios de comunicação.
E tudo que eu for falar daqui para frente tem a ver com essas referências. Quer dizer, como é que a gente garante liberdade de expressão para todos em condições iguais? Não dá para ter liberdade de expressão premium, gold, que te dá direito a falar para 60 milhões, enquanto a nossa liberdade de expressão dá direito a catar 60 mil na internet. Então temos que falar da igualdade no exercício da liberdade de expressão e temos que falar de como é que isso se reflete no pluralismo e na diversidade que as pessoas têm acesso. Quer dizer, nós não estamos querendo simplesmente inverter um sinal de um cenário de desigualdade. Nós estamos querendo que as diversas ideias e pontos de vista circulem em condições de igualdade e que a gente possa de fato fazer uma disputa de ideias com as mesmas armas e as mesmas possibilidades que os nossos adversários, para reconhecendo que nós estamos numa luta de classe difícil. Eu acho que isso nos obriga a alguns desafios. O Miro, falando da questão dos meios grandes, né? Da Veja, da Globo, me lembrou uma outra frase do Aparicio Torelli, do Barão de Tararé, que é aquela que fala assim: da onde menos se espera, daí mesmo é que não vem nada, né? Então, um dos problemas nossos é que a gente ainda espera um pouquinho. E a gente tem aquela esperança, e a gente briga com esses caras o dia inteiro, apanha, mas acaba tendo que falar: puta, a gente conseguiu pautar não sei o que ali, um grande jornal deu essa matéria favorável. E lógico que a gente tem que comemorar essas vitórias, porque nós sabemos, e aí tem uma das questões centrais que eu queria tocar, que a formação da opinião pública não se dá simplesmente por uma questão quantitativa. O processo de formação da opinião pública é um processo complexo, em que um jornal que, como disse o Miro, tem 300 mil exemplares, vamos calcular o que é isso na relação da população brasileira, isso dá menos de 0,2% da população, certo? Ele tem um papel grande na formação da opinião pública, como é a Folha de São Paulo. Por que ele tem esse papel? Porque ele é reconhecido entre pares, por exemplo, no mundo político, ele forma opinião no mundo político, ele ajuda a pautar os outros meios de comunicação, muitos deles têm mais acesso. Então, quando um meio de comunicação como a Folha ou como o Estado pauta uma rádio que fala para milhares de trabalhadores, ele está fazendo com que aquele valor, aquela ideia chegue a muito mais gente do que o tal dos 300 mil exemplares que ele edita, né? Ou quando eles conseguem aquela concertação ideal dos grandes meios, que é assim: a Veja dá um negócio no sábado, o Jornal Nacional já repercute no sábado à noite, a Folha dá no domingo um T na capa, e depois na segunda já está todo mundo falando que este é um novo escândalo político. E eles determinaram que o mundo formador de opinião e do setor político acreditou que e isso fica sendo. E nós, em geral, somos atingidos por um processo que é contrário a boa parte das ideias e dos valores que a gente carrega. Veja bem, eu não estou falando, e acho que isso vale sempre esclarecer, que nós queremos encobertar qualquer escândalo. Nós queremos que os escândalos não sejam seletivos e que os fatos possam vir à tona tratados com peso igual. É uma ilusão? É claro que é uma ilusão. Não estou achando que isso vai acontecer da noite para o dia com meia dúzia de regras. Mas isso é um reconhecimento do que é o seguinte: não dá, e a gente viu isso no ano passado com a questão dos ministros, por exemplo, né, como o tratamento foi absolutamente desigual e de pesos diferentes de acordo com o que era a questão e com o que eles queriam derrubar mais ou menos. E como o governo muitas vezes caiu nessa história. Eu vou dar um exemplo que vocês acho que conhecem muito mais de perto, mas se pegar o caso da derrubada do Orlando no Ministério dos Esportes, é um caso para ser estudado. O que aconteceu ali? Porque é um caso com um grau de... Nunca eu acho que houve uma condição tão desigual, um ministro caiu por tão pouco, em relação a medidas comprovadas, em relação ao que isso significava no dia a dia e na comparação com outros escândalos. E nós temos escândalos gravíssimos, temos fatos que poderiam se tornar escândalo o tempo inteiro, combinando com o setor privado, com ministros. Vocês lembram do tempo que a mídia começou, até começar a dar porrada no Palocci, né? Eles não queriam a derrubada do Palocci naquele momento.
Depois resolveram que iriam, né? Mas assim, a relação com o setor, no fundo a gente está falando, eu estou só usando esses exemplos para dizer o seguinte: nós estamos falando de uma disputa de valor, não é só uma disputa política pura e simples, vamos dizer, por nomes e por exercício de poder, é uma disputa por valores e por questões que estão em jogo o tempo inteiro na história política. É a defesa do capital financeiro, do agronegócio e do setor concentrado, enfim, das corporações, né? Nós poderíamos ir aqui por esse caminho muito tempo, mas eu só quis fazer essa constatação para dizer o seguinte: isso nos coloca um desafio que não é nada trivial. Esse desafio passa por reconhecer também uma mudança de cenário. Vamos pegar o que era o clássico setor de comunicação até a década de 80, 90. Nós tínhamos produção de material próprio, principalmente em termos de jornalzinho, né? Às vezes, em algum caso, tinha um programa de rádio, alguma coisa assim, mas estamos falando de jornal, principalmente. Às vezes tem uma revista, uma periodicidade maior. E falávamos de assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? É você fazer todos os esforços para conseguir pautar a tal da grande mídia, que existia ali, que já tinha um enorme poder. A internet, ela obriga uma reconfiguração dos nossos setores, porque ela permite, com dificuldades, vamos reconhecer que a presença, o limite de alcance da internet ainda é muito grande, que há um limite no acesso e que há um limite no peso que ele tem na formação da opinião pública. Mas, de alguma forma, permite que a gente dialogue diretamente com um campo que vai muito além da nossa categoria e que é diferente do que é a grande mídia. Então, é um meio do caminho aí que a gente ainda está aprendendo a lidar. Eu acho que vocês estão, pelo que eu vi antes, já fazendo uma série de iniciativas, de esforços nesse sentido. Eu estou falando isso e o nosso campo da comunicação faz isso muito pouco. A gente gosta de falar para a gente mesmo. A gente gosta de falar para os nossos pares, para a turma que a gente já sabe que vai nos ler. E nós temos o desafio de falar para fora. Eu soube que o Nassif falou um pouco disso ontem, né? E eu acho que isso coloca, esse desafio, não é uma questão simplesmente de falar, nossa, é mesmo, vamos tomar uma decisão daqui para frente, nós vamos falar para disputar nossa causa, para ganhar mais gente para a nossa causa. Isso obriga nós mesmos a fazer um enorme esforço de reorganização pedagógica. O Intervoz, vou falar aqui de Casa de Ferreira e Espeto de Pau. No Intervoz a gente não consegue fazer isso ainda. Nós estamos mudando o nosso site agora, estamos tentando fazer mais material que dialogue com um conjunto de pessoas que não sabem exatamente o que é comunicação, democratização, que não necessariamente concordam de antemão com a gente, mas que têm os valores que a gente acha que são importantes, compartilham de determinados valores que a gente acha que fazem, se bem dialogados, podem entender que a nossa causa é uma causa central. Significa que eles vão se engajar, se tornar militantes da comunicação? Não. Mas significa que na disputa de ideias da sociedade nós vamos ganhar mais apoio e mais reforço para a nossa causa. Como é que isso se dá? De diversas formas. Nós vamos ter o cara que a gente estava falando de redes sociais, vai ter o cara que no máximo vai dar um curtir no Facebook. Vai ter o outro que vai conseguir discutir dentro da casa dele, que tem gente que é estudante de escola privada, etc., disputando determinadas ideias que ele viu ali e que ele não vê na grande mídia. Vai ter outro que vai querer se engajar e vai querer ir na passeata e apoiar a greve. E com isso a gente vai tentando deslocar essa correlação de força. Então, acho que esse primeiro passo vocês já conversaram hoje de manhã, o Miro falou disso, mas eu queria falar e jogar a segunda metade da minha fala para um outro bloco, que é o bloco das questões específicas da comunicação, né? Só para eu ter uma ideia, quer dizer, eu sei que aqui a gente está combinando dirigentes sindicais com pessoas do setor de comunicação. Quantos daqui são jornalistas ou atuam especificamente na comunicação? Tá, 32%, né? Mais ou menos. Eu acho que para a gente, eu formei em rádio e televisão, atuei pouco na área, fui muito para essa área de política pública, e a gente foi acostumado desde cedo a pensar e a enfrentar a questão da liberdade de expressão sob uma perspectiva muito da comunicação, dos agentes de comunicação. E acho que esse é um dos problemas centrais. A liberdade de expressão é um direito humano, portanto um direito de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. É um direito de fazer expressar a sua opinião, mas não só de que ninguém te impeça disso, mas que você tenha igualdade no exercício desse direito. É por isso que a gente fala em geral em direito à comunicação, porque a gente está reconhecendo o seguinte: se a comunicação é um direito,
eu preciso ter alguém que garanta o exercício desse direito. Assim como se a educação é um direito, o Estado tem um papel central nessa história, se a comunicação é um direito, o Estado também tem um papel central. E qual que é o papel central? É trabalhar políticas de regulação e políticas públicas de fomento e incentivo que permitam aos diversos atores sociais a mesma condição, a igualdade no exercício desse direito. Vocês vão falar, legal, João, beleza, e aí, na prática o que é isso? Né? Eu acho que há uma série de países, a gente poderia falar, eu acho que a Argentina deu um belo exemplo com a lei de médios, mas a gente costuma até trazer exemplos menos, que a gente não precisa nem se explicar e botar nota de pé de página, né? Porque hoje, embora o exemplo da Argentina seja um exemplo absolutamente democrático, que a OEA considera democrático, o marco regulatório, né, mas aqui no Brasil você tem uma enorme campanha, uma enorme dificuldade de fazer esse debate. Então vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, de Portugal, da Espanha, e ver como é que eles atuam. Em todos esses países há um conjunto de medidas, e é isso que a gente reivindica no Brasil, que buscam garantir, nas suas mais diversas formas, esse tal do pluralismo e da diversidade nos meios de comunicação. Que medidas são essas? Primeiro, na maior parte dos países europeus você tem um sistema público de comunicação muito forte. O sistema público, quando ele consegue de fato exercer algum grau de autonomia em relação ao governo e ao setor privado, ele tem condição de dar mais visibilidade e fortalecer as diversas pautas da sociedade sem estar preso a valores de mercado, ao valor dos anunciantes, etc. Isso é automático? Não, não é automático. Nós vemos vários casos. Nós temos desde 2007 a TV Brasil, né, que não pega aqui em São Paulo direito, mas que em outros estados do Brasil, ou seja por acordo de transmissão, seja por transmissão direta, é veiculado. A TV Brasil tem momentos belíssimos, momentos de um tratamento diferenciado da informação, e tem momentos que ela reflete os mesmos valores do jornalismo comercial. Então, não é uma coisa automática, é uma coisa de como é que você cria uma cultura de um jornalismo público forte baseado em outros valores. Segunda medida, limite à concentração de propriedade. Para vocês terem uma ideia, vamos falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em uma determinada cidade, você não pode ser dono do principal jornal e de uma das 4 principais redes de TV. Nos Estados Unidos. Certo? Então, o que eles estão dizendo ali com essa regra? Eles estão falando o seguinte: eu ter um exemplo do Rio de Janeiro, tem gente do Rio de Janeiro aqui? Enfim, lá atrás. Quem tem que lidar com o principal rádio sendo do grupo Globo, o jornal sendo o Globo, o Jornal Popular, o Extra, e a televisão ser a Globo, você está lidando com um monopólio local. Você fala assim, mas não é necessariamente um monopólio nacional. Bom, mas não interessa, eu não tenho acesso a tudo nacional. Eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho acesso a esse conjunto de canais. Nos Estados Unidos seria proibido por lei. E tentaram mudar essa regra em 2004, os republicanos foram contra. Republicanos dos Estados Unidos, porque eles falam assim, olha, nós estamos num quadro que a diversidade informativa não pode ser ameaçada. Você vai falar, os Estados Unidos é um quadro perfeito de diversidade informativa? Claro que não. Tem uma série de problemas. Mas eles têm determinadas regras de ouro, né? Então, limites à concentração de propriedade cruzada e no mesmo campo. Quer dizer, você não pode ter... Hoje, eu vou falar da Globo não porque a gente seja um problema especial, mas é porque é quem tem um poder, por exemplo, 50% da audiência nacional, de 45% a 50% da audiência nacional em termos de participação no mercado é da Globo, com mais de 70% do investimento publicitário. Isso gera uma desigualdade e condição de competição entre os atores. Nós estamos falando o seguinte: o setor de comunicações não é nem um setor capitalista de competitivo. É um setor pré-capitalista, é um setor, talvez, que não chegou nem ao capitalismo do ponto de vista de criar mínimas condições de competição. Se eu sou um capitalista, um senhor com capacidade de tenho capital e quero investir nesse negócio, eu não posso, porque não tem espaço e porque eu não tenho condições, tem barreiras de entrada ao mercado gigantescas. Então, como disse o Rodrigo Viana, no seminário que a gente estava, ele falou assim, o povo fala de revolução cubana, ele falou assim, nós precisamos de uma revolução russa, nós precisamos pelo menos de uma revolução francesa no setor de comunicação, né? Nós estamos antes da República Velha, nós estamos, para pegar a história do Brasil, nós estamos num cenário muito complicado. Então, concentração, sistema público, vamos falar de outra medida, órgão regulador. Nós precisamos, tem gente da Bahia aí, não?
Pessoal da... Bom, mas esse caso circulou muito além da Bahia. Não sei se vocês viram um caso de uma repórter que entrevista um menino negro na delegacia que estava sendo acusado de estupro, uma acusação claramente infundada. Você vê uma entrevista de 2 minutos, você vê que é uma acusação absurda, e ela avacalhando e achincalhando o moleque do começo ao fim. E fazendo acusações das mais graves, misturando, enfim, humilhando o cara. Isso, quem eu aciono? Eu, como cidadão incomodado com esse caso, quem eu aciono? Se eu tenho pego um ônibus aqui, ele vai para o lugar errado, ou cobra R$4 na tarifa, eu ligo para um 0800 e reclamo. É um serviço público, é uma concessão pública que precisa seguir regras públicas. A televisão e o rádio são concessões públicas importantíssimas, centrais para a democracia, e eu não tenho um órgão observando esse tipo de coisa, esse tipo de aberração. Certo? Isso, o mundo inteiro tem órgãos desse tipo. Você entra no órgão regulador do Reino Unido, que é o Ofcom, entrem na página ofcom.co.uk. Vocês vão ver, a primeira mensagem deles é voltada para o cidadão, o usuário do sistema. Primeira mensagem dele é para quem eles entendem. A finalidade do serviço de comunicação não é a liberdade de expressão dos donos do jornal, é o direito à informação da população. Então eu preciso garantir que esse direito esteja protegido. A Inglaterra usa esse órgão regulador para avaliar tudo: concentração, espectro e conteúdo. Criou-se no Brasil uma lógica de que, inclusive no campo da esquerda, de que a regulação de conteúdo é um absurdo. Isso, tudo bem, a regulação é importante, mas a regulação de conteúdo não pode. Por que não pode? Certo? Nós não estamos falando de regulação para limitar a liberdade, nós estamos falando de regulação para ampliar a liberdade de expressão e ampliar o direito à informação. Quando a tal da liberdade de imprensa é usada para restringir o direito à informação dos cidadãos, ela não pode ser protegida. A liberdade de imprensa, ela precisa ser protegida, e ela é uma garantia fundamental, porque ela dá suporte à liberdade de expressão e ao direito à informação. Mas ela não pode ser protegida para impedir a liberdade de expressão de alguns e para impedir o direito à informação da população. Isso significa, na prática, enfrentar esse discurso e essa balela, esse discurso de liberdade de expressão que foi assumido como bandeira pelos grandes meios que já têm essa liberdade. Por isso é que entra a questão da campanha que o Fórum está propondo, e está propondo, na verdade, com um conjunto de entidades, e quer que essa campanha não tenha dono, não seja do Fórum, uma campanha para ser assumida pelo conjunto de atores sociais preocupados com essa causa. Nós não temos ainda um mote, estamos procurando, quem tiver boas ideias, por favor, né, ideias que reflitam um pouco essa... A gente chegou a uma ideiazinha que acho que reflete o que a gente quer dizer, mas ela ainda não é boa. É assim: liberdade de expressão, dividindo bem, ninguém fica sem. Né? É um enfrentamento assim. É lógico que liberdade não se divide, né? Por isso é um problema, não tem muito essa... Mas nós estamos querendo dizer assim, você precisa atuar, como estamos fazendo com o Clarim, para que ninguém fique sem a possibilidade de exercício desse direito. Alguém pode dizer assim: nossa, que loucura, estão obrigando o Clarim a vender os seus meios de comunicação? Sim, isso é uma defesa da liberdade de expressão. Eu tenho certeza que depois desse processo de desinversão, de desinvestimento, a comunicação na Argentina vai ser mais democrática, e, portanto, mais gente vai ter liberdade de expressão, e o direito à informação da população vai ser mais garantido. Portanto, nós precisamos entender, e medidas como essas são previstas no mundo inteiro, não é uma invenção da Cristina Kirchner. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Reino Unido, isso acontece na França. Certo? Então nós estamos falando de medidas necessárias, de uma defesa de um novo marco regulatório das comunicações, mas que não vem porque a gente gosta de regrinha e de lei. Vem porque nós precisamos organizar um sistema nacional de comunicação com bases democráticas de afirmação do pluralismo e da diversidade. Isso, acho que o Miro falou bem, significa que quando a gente aprovou a lei, então está resolvido? Não. Vamos dizer assim, aprovou uma lei geral de comunicação nova, que seja democrática, porque pode ter lei que piore tudo isso que está aí, nós vamos abrir condições para que a coisa aconteça. E aí, essa luta ela é uma luta permanente. Então, eu acho que o central aqui, Bom, uma observação que eu tinha notado e que eu acho que é importante, para quem pensa em educação, está acostumado a pensar uma noção de sistema nacional de educação, de como é que esses setores público e privado se articulam, de como é que você garante uma regulação para
evitar abusos de poder de mercado, de como é que você garante o direito do usuário do sistema, que é o estudante, ou como é que você garante o direito dos trabalhadores, de quem organiza esse sistema. Na comunicação não tem nada disso. A várzea é tamanha que não existe uma noção de Sistema Nacional de Comunicação. Então, o enfrentamento, para vocês terem uma ideia, quer dizer, de quanto para trás nosso campo está. E o problema do nosso campo é que ele não tem uma base social que esteja organizada com esta luta como prioridade. Talvez as rádios comunitárias, sim, tenham essa luta como prioridade, mas fora as rádios comunitárias, eu diria que a maior parte das nossas, das entidades que a gente quer engajar e que a gente acha que é importante se engajar, são as entidades que sofrem isso no seu cotidiano, mas porque trabalham com a comunicação, porque no fundo trabalham com outras causas que não conseguem se afirmar. Acho que a educação é um exemplo central, acho que o movimento de mulheres tem feito iniciativas importantes nesse campo, o movimento negro tem enfrentado essa questão com muita coragem, o movimento de saúde começa a perceber também a dimensão da história. O Miro citou outras categorias. Então eu acho que nós estamos num cenário muito positivo. O que a gente quer fazer com essa campanha? É que engajar todos esses setores numa iniciativa conjunta que fale para fora. Nós fizemos uma Conferência Nacional de Comunicação em 2009, juntou aí diretamente 25 mil pessoas, indiretamente, sei lá, centenas de milhares, mas nós esperávamos que o governo tomasse iniciativas fortes desde então. Nada aconteceu de concreto. Houve iniciativas importantes do Franklin Martins, naquele momento de organização do debate interno do governo, mas concretamente nada aconteceu. Então nós estamos no momento para cobrar o governo de dar o pontapé inicial para essas mudanças e de engajar os setores. Nós queremos que aconteça, seja linha de frente, esteja nas cabeças e tome todo o seu tempo para isso. Bom, se tivesse chance, ótimo, mas nós sabemos que não tem condição disso acontecer. Mas a Conte vai estar acompanhando e vai ter momentos em que ela consegue se engajar e vai fortalecer e a gente vai conseguir intercalar e como é que eu posso dizer, juntar essas duas lutas, aí vai ser fantástico. A luta pela democratização da comunicação só vai ganhar efetividade se os atores que sofrem com as consequências dessa mídia concentrada no dia a dia se assumirem também como atores dessa luta. Isso é um convite, né? Isso é um reforço ao convite. Acho que vocês, ao fazerem o convite para a gente, para o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, dão um sinal de que essa é uma pauta para a Conte, certo? Então a gente, de certa forma, retribui o convite com um convite ao engajamento nessa campanha e da maneira como vocês acharem que dá para se engajar. Participar da coordenação da campanha, tem condição? Ótimo, vamos lá. Não tem condição de participar da coordenação, mas podemos acompanhar os momentos-chave, distribuir a coisa no nosso material? Ótimo, vamos ver. É dentro das condições que as entidades, separadamente, e que a confederação tiver, mas para nós é muito importante poder contar com os trabalhadores da educação nesse cenário. Queria agradecer de novo o convite e acho que no debate a gente pode explorar aí outras questões que ficarem abertas. Obrigado.